Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, um programa ao vivo aqui no Bardalos Comida e Arte. Quem quiser ainda pode vir para cá no Bardalos assistir e transmitido pela minha página, meu perfil do Facebook. Sempre com uma entrevista descontraída, agradável, mas com conteúdo, claro, aqui no ambiente de bar em funcionamento. Lembrando que você pode e deve comentar, pode fazer perguntas e vamos introduzir o nosso entrevistado. O entrevistado de hoje é o escritor Márcio Benjamin, que já se encontra aqui. Márcio, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado, Cefas, obrigado ao pessoal do bar pela oportunidade aí. E vamos conversar sobre terror, mala sombra e outras coisas mais. Opa, vamos conversar bastante sobre literatura de terror no potiguar nordestino. O programa vai ser bem bacana. Lembrando que quem está no Bardalos pode fazer perguntas, quem está em casa pode perguntar, comentar. Vai ter sorteio de livro aqui no final. Os livros de terror já estão aqui escutando a conversa. Registrar que o programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, filmagem de José Agro, e contamos com o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson aqui no Bardalos Comida e Arte. Nós temos apoio do SINSP, do Anoreg, Adurne Sindicato, Francisca Seguros e Sindipetro. E fique ligado no programa que a conversa vai ser bem bacana. Mas pergunta não vai faltar, aqui tem um monte de perguntas. A minha curiosidade para quem escreve, para quem tem o ofício de escrever e publicar livros, é como você começou na literatura? Com que idade? Você lembra do primeiro livro que leu? Lembro. Como é que foi sua relação com livros? Lembro, foi muito forte, assim, porque meu pai era militar, ele trabalhava no CAT, na base militar de Parnamirim. E eu ia trabalhar com ele, só que não tinha crianças vivas, não, brincadeira. Não tinha crianças lá. Eu ficava na biblioteca só, como criança, né? E com meus livros, brincando, mexendo. E comecei a me interessar pela literatura, porque tem muita opção lá, legalzinho lugar para ficar. E lá em casa sempre teve muito livro. A gente sempre teve muito livro à disposição. Eu não gosto muito de falar isso, porque dá a entender às vezes que se você não tem livro, você não pode se tornar um leitor. Sim. O que não é verdade. Sim. Mas no meu caso tinha essa opção de livro, tinha muito livro em casa, então eu via meu pai lendo, que criança é assim, né? Criança imita. Isso. Se você quer que seu filho coma verdura, coma verdura. Isso é uma pergunta que muitas vezes faz. Ah, meu filho não lê. Você lê? Isso. Então seu filho não vai ler. Perfeito. Então o que acontecia? Eu ficava lá na biblioteca e tinha esse contato com os livros. O primeiro livro que eu li foi Herêndira e sua avó desalmada, do Gabriel Garcia Marques. Porque assim, eu achava a capa bonita, que era até a capa do Caribé, eu acho. Era uma capa do Caribé, que eu achava linda, eu achava o nome bonito. E li aquele livro de coração aberto. Porque o que acontece com a gente? Você, às vezes, que a gente gosta muito de literatura, de arte em geral, então, de certa forma, vai ver um filme do David Lynch, vai ler um livro do Saramago, então, nossa, é bom. Então, se eu não gostar, é porque o problema é meu. Sim. Né? E eu, como não conhecia, na época, o Gabriel Garcia Marques, então eu li de coração aberto, assim, e amei o livro. E depois, muito depois, fui perceber que era um livro, quem era o Garcia Marques. Né? Nossa. E o segundo que eu li foi Meu Pé de Laranja Lima, Nossa. que eu acho um livro, assim, belíssimo. O Menino Dedo Verde, todos esses clássicos. Aqueles clássicos, muitos clássicos, maravilhosos. Qual é o seu Vagalume, você leu? Puxa, eu era Nossa. Zezinho, o dono da Porquinha Preta, eu Nossa. amava. O Mistério da Ilha, uma coisa assim. A Ilha Perdida. A Ilha Perdida, que é esqueci o nome da autora, mas assim, Talvez maravilhoso. Maria José do Pré. Do Pré, exatamente. É assim, não, eu leio todos. Os Vagalume. Caravelhos do Diabo. Os Caravelhos Parece do Diabo. com terror. É terror. Terror Nossa, suspense. muito bom. Vagalume era uma coisa. Aquele do Homero Homem, aquele Menino de Asas. Isso, Homero Nossa. Homem Potiguar, inclusive. É, exatamente. Eu vim descobrir depois. Eu Também. li criança. Também. Com uns 13, 14 é que eu vim descobrir que ele era Potiguar. E que Não. era- E eu tive uma tia professora de português, que eu gostava muito de pegar os livros dela, os livros de estudo, e tinha os textos, né? Sim. E eu li muito para gostar de ler. E foi lá que eu me apaixonei pela Lígia Fagundes Telles, que é foi uma das maiores escritoras do Brasil, né? Marina Colasanti, que eu sou alucinado. Eu tive a honra de conhecê-la aqui, dei um Maldito Sertão para ela, de uma elegância, assim, Nossa, ela é maravilhosa, é um gênio, a mulher. E eu gosto muito de falar assim, porque muitas vezes, Cefas, você pensa, você é terrorista, você gosta de terror e você pensa que você só lê terror. Não. E não façam isso, pessoas. Vocês gostam de terror, leiam outras coisas também, é muito importante. Não só do mesmo autor, não só Stephen King, não só Edgar Allan Poe, que são gênios. Sim. Mas é importante você ter outras referências. Eu aprendi muito com Caio Fernando Abreu. Eu acho que ele me ensinou a escrever pouco, ele me ensinou a ser resumido. A Raquel de Queiroz com 15, né? Apesar das posições políticas dela, Mas como escritora... como escritora é maravilhosa. Mas José Lins do Rego,
Cascudo, né? O Cascudo eu li muito pouco dele, erradamente, que as coisas que eu peguei assim. Potiguar eles leem pouco o Cascudo, Pois né? é. Eu faço essa meia culpa também, eu li pouquíssimo E dele. quando você lê, você se encanta, porra, não é isso, né? A gente tem essa ideia que seja uma coisa acadêmica, não é. O cara é um gênio, né? O cara sabia fazer divinamente. E é muito legal você pegar esse escritor que tenha um olhar, uma voz, né? Você lê, pô, esse livro é de fulano. Isso. Esse desenho é de Leandro, é de Cristal, né? Grandes quadrinistas daqui, roteiristas, quadrinistas, ilustradores, várias coisas daqui. Então, é muito importante a gente trabalhar com isso. Então, foi esse contato que eu tive muito livre. Eu acho que foi muito importante também você deixar a pessoa livre para escolher alguma coisa, sabe? Muitas vezes, não quer ler esse livro, mas lê outro. Né? Filha, escolha um livro para ler. Né? Entre eles, ou então escolha qualquer um. Está lendo Harry Potter, ela está lendo. Pronto. Isso, é. Porque existem duas grandes mentiras sobre a literatura, que é primeiro, criança e adolescente não gosta de ler, né? Mentira. E livro é caro, mentira. Alguns são, outros não. Outros não. Né? Se você, eu falo muito isso, eu vou falar sempre. Se você colocar no seu Face agora, eu quero ler, me tragam livros, vai chegar livro na sua casa. Gente vai entregar livro para você. No estande virtual tem livros bons total, por R$8. Total. Um frete dá 14, 15. É livro de qualidade. Agora, a edição, o roteiro de Harry Potter vai estar caro. Claro. Né? A edição, capa dura, aí vai estar caro. Mas um livro para você ter... Mas, por exemplo, se você quiser ler Don Quixote, aquela coleção de banca de jornal, você compra um sebo por R$4. Se você quiser uma edição de colecionador, você compra por 300. Aquela coleção que saiu de capa dura, lindíssima. Cara, toda semana vinha um livro, um clássico da literatura. Da Folha de São Paulo? Não sei se foi da Nova... É aquela que a capa é vermelha? Que era vermelha, que era... Nossa, eu tinha vários. Nossa. Aí eu doei, porque lá em casa começou, não cabia mais. E eu faço muito isso, gente. Autores amigos meus me perdoem. Depois que eu leio o livro, geralmente ele está em alguma biblioteca pública aí, está com alguma criança, está com alguém. Eu não tenho ciúme de livro. Pra mim, eu esculhambo, dobro capa. Eu ia fazer essa pergunta mais à frente, então vou fazer agora. Não tem. Se você sacraliza o produto do livro. Não. Eu tenho essa tendência. Pra mim, livro é uma coisa sagrada. Agora sim, eu não chego a ponto de sublinhar, não. Eu não chego a sublinhar, não. Mas, tipo assim, dobrar a capa, deixar no chão. Eu não tenho... Mas você acredita que os livros devem ficar em circulação? Com certeza. Porque tem essa discussão, né? Com tem os certeza. bibliófilos que tem aquela estante, né, imutável. Inclusive tem boas matérias sobre isso. José Mindlin, a Biblioteca Vicente Cerejo, são aqueles livros imutáveis. E tem escritores e tem também intelectuais que defendem que não, o livro tem que ficar circulando. Pra mim tem que circular. Tem que circular. Eu tenho muita pena, inclusive, quando eu vejo assim, um livro bom que eu já li. Claro que eu tenho meus xodós. Tem uns que não, esse aqui é... Eu tenho o Stephen King que minha mãe me deu quando tinha 14 anos. Nossa. Eu tenho um cemitério todo enrolado num bicho de fita assim, para ele não se desmanchar. Porque aquele livro, minha mãe disse, você parece que é doido, você gosta desse negócio. Eu pedi 3 livros. Eu ganhei 14 anos e eu ganhei. O Cemitério, Sombras da Noite, que me influenciou muito, e A Metade Negra, que virou A Metade Sombria. Né? Eles mudaram o título, certamente. Sim. E pedi para minha mãe. Você parece que é doido, você gosta desse negócio. Mamãe, felizmente. Isso com 14 anos? 14 anos. Eu ia fazer essa pergunta, Márcio. Quando é que você começou, quando você passou dessa literatura geral que você lia para ficar no gênero terror? Foi com 14 anos mais ou menos, então? Foi muito louco isso, porque eu tinha duas linhas. Eu tinha a linha do folclore, eu sempre tive essa coisa da lenda, do caos. Sua família é do interior, Márcio? Minha família é do interior. Qual interior? Minha mãe, papai era eles são falecidos. Papai era de Açu, e mamãe era de Marizal. Nossa. Então aquela coisa, mas só assim, já foi aquela geração, mamãe com 14 anos já veio pra cá, papai com menos. Então já foi uma geração que pelo menos meus pais vieram já pra cá. Só que meus avós não. Minha avó morou muito tempo em Marizal, minha avó por parte de mãe, e parte de pai morava no Alecrim. E engraçado porque assim, a avó que mais me trouxe a assombração foi a avó do Alecrim, não foi a avó do interior. Nossa. Minha avó do interior era poeta, cordelista, diretora de escola, então ela era não era muito ligada a essa coisa do popularzão, não. Minha avó do Alecrim, eu acho que ela é até meio um bandista, porque eu acho que eu vi na casa dela, eu pensando, bicho, aquilo era um altar de um bando, era meu santeria, sabe? Quando tem um bocado de negócio, eu acho que a bichinha era chegada num tamborzinho. Depois que eu fiquei pensando. E ela contava altas histórias. E o bonito da história da assombração é porque ela é muito próxima, né? É aquela coisa assim, aqui, nesse bar, um menino morreu, ali, não é aquela coisa lá, não sei, tudo muito lindo. Na Transilvânia. E ela contava as histórias, bicho, eu ficava trancado, eu sabia, aquela relação que você tem com o terror, não, mas isso aí não, mas se for, né? Tem uma história que eu amo de Cascudo, que perguntaram a ele se ele acreditava no lobisomem. Aí ele falou, não, aqui nessa sala iluminada não, mas numa estradinha do interior eu acredito em nós. Então eu acho que o terror é meio assim, né? Eu falei, não acredito não, mas
Mas pode falar, não, mas na dúvida. Tipo aquele ditado espanhol, né? É. Eu creio em brujas, pero que Pelo las hay, las hay. Vai que elas vai, então é melhor não. Por via da... Mas e que mais leitor? Você falou de Stephen King, aí quem mais tinha? Lovecraft, Cara, eu li literatura pouco. contemporânea, mais Eu contemporânea. li mais Poe, eu acho, em termos de terror, né? Lovecraft eu li pouco, porque na verdade esse lance do universo cósmico não é a minha primeira escolha, em termos de literatura. Sim. Essa parte visual eu acho massa. Mas a literatura, essa coisa do universo do cósmico, ele não é minha primeira opção, não. Eu prefiro uma coisa mais do Edgar Allan Poe, Sim. uma coisa mais próxima, né? Uma coisa mais dali. Porque Poe conseguiu isso, né? Mas fala um pouquinho de Gênio. Poe, porque Poe fazia com aquela coisa da realidade. A Ele- pessoa estava emparedada, morta na casa, era o gato preto que Ele vinha. tem essa coisa da realidade, quase da crônica de terror, Isso. né? Vamos dizer assim. E eu estava fazendo uma pesquisa uma vez, num desses cursos, e ele foi o cara que criou uma história inventiva de um passeio de balão. Então ele criou uma história de um cara que passeou de balão, foi para não sei aonde. Os pesquisadores me desculpem, que eu estou contando muito mal e porcamente essa história, mas ele foi um dos caras que quase não chegou a ser um folhetim, mas foi quase uma... Eles usam até aquele hoax da internet, que é um link que puxa, né? Parece que aí faz essa ligação, porque era um negócio que não era bem aquilo, mas que trazia as pessoas. E era uma figuraça, assim, era um cara complicadíssimo, alcoólatra, brigava com Deus e o mundo, né? Acabou Tinha uma relação lascado. tóxica com a prima, Com a era uma coisa prima, esquisitíssima. porque matou o filho, sufocado, né? Ele tem uma história, a história da vida dele Eu não conheço os detalhes, mas eu sei que é a história da vida terrível. dele é terrível, mas o cara até hoje também influencia a literatura, né? Sim. E eu li muito, como eu falei, li muito Marina Colasanti, li muito... quem mais? Nossa, muita gente que eu sou apaixonado. Hoje em dia, Maria Valéria Rezende, que para mim é uma das Ela é maiores maravilhosa. escritoras do Brasil. Sim. Eu acho que ela tem uma voz incrível. E tudo isso influencia a minha literatura. Sabe? A Lígia, que era para ter trazido pra gente como escritora de terror. Eu acho que se a gente tivesse lidado mais com o terror, de uma forma mais aberta, Sim. a coisa ia ser melhor. Porque você pega o Sclia, você pega a Lígia, você pega o Machado de Assis, que teve histórias bem assombrosas, Sim, né? sim. E são escritores que trabalharam o terror. Então, se isso fosse trazido pra gente de outra forma, eu acho que a gente ia lidar com isso com mais tranquilidade. Porque as pessoas temem muito o terror. Sabe? Elas não querem se conhecer, elas não querem lidar com os demônios. A Florence and the Machine, no Shake It Out, fala disso. Você não pode expulsar todos os seus demônios, porque às vezes, Clarice já falava, pode ser a base que sustenta o seu edifício. Exatamente. Então você não pode tirar tudo, você não pode querer ser esse anjo, Por isso que as pessoas que trabalham com terror são as mais legais. Porque o que acontece? A gente tem uma relação muito boa com o nosso demônio. A gente toma uma cerveja. Não estou chamando de cerveja de demônio, não. A gente toma o nosso... Chega e vamos tomar uma Mas eu cerveja sou um com o nosso demônio. De Satanás, aqui, da minha camisetinha. Gente, eu fui tirar uma foto na igreja, hoje depois eu tinha uma vez olhando pra mim com a cara feia, eu com a camisa de diabo, depois que eu me toquei, eu digo, vai, meu Deus, é mesmo. Desculpa, dona Maria, nada contra a senhora. Não. Então foi esse lance de você... A gente sabe que o mundo pode ser muito pior, Sim. sabe? A gente trabalha com essa realidade que você também pode ser uma coisa muito ruim. Sim. E isso é muito catártico. O Stephen King tem um livro, Dança Macabra, são aulas que ele deu no meio falando sobre o terror. E tem uma coisa que ele fala, muito interessante, que é assim, quem gosta do terror, você quer usufruir um pouco do terror. E isso as pessoas temem. Você quer ser um pouco a vítima e você às vezes quer ser um pouco o assassino. Você quer matar alguém às vezes, mas como você não deve, não é que não possa. Como é que você não deve, então você lê uma história, fulano enfiou a faca, pronto, você volta. É igual uma montanha-russa, né? Que você vai, eita, quase morri. Igual, por outro lado, o romance hot, né? A sacanagem, né? A putaria, que você vai lá, opa, transei, mas não transei. Então é a mesma coisa, você morreu, mas não morreu, matou, mas não matou. E você, acima de tudo, lida com essa realidade. Que a pessoa pode ser ruim, o mundo pode ser muito pior. O mundo é muito pior do que a gente coloca. Por isso que a gente traz a nossa realidade do terror, porque aquele terror acaba ajudando muita gente. E a gente tem essa realidade mais tranquila, são pessoas que estão mais tranquilas, por quê? Porque a gente sabe que a coisa pode ser muito pior. E aceita isso, de certa forma, sabe? Perfeito, resposta maravilhosa. Estou aqui conversando com o escritor Márcio Benjamin. Você pode comentar, deve comentar, lembrando que quem comentar e também quem está aqui presente no Bardalos Comida e Arte vai concorrer a um livro do Márcio Benjamin. Já tem comentário aqui. Giz Rocha ou Iris Rocha? Giz Rocha. Maravilhoso. Desculpa. Márcio, seu gênero de escrita sempre foi puxado para o terror? Olha,
Ela tá perguntando sempre, Excelente né? pergunta. Sempre. E eu tenho outro gênero que eu trabalho com comédia também. Eu escrevo pra parte de comédia, mas é uma comédia. Você tem peça teatral Tenho escrita, peça, eu lembro. tenho peça montada. Depois a gente vai Fiz falar a sobre série, isso. fiz a websérie das primas, né? Isso, vamos falar Então, o sobre que isso. acontece, Giz? Também, mas eu acho que eu comecei com terror, mas segui por outros caminhos também. Eu tinha um blog, e o blog ele começou com mais um lance de humor, mas nunca era um humor tão rasteiro, assim. Era um humor mais ácido, era um humor mais cruel, que era quase um humor mais sombrio. Então, eu acho que eles meio que se adequam, né? Porque, na verdade, o terror e a comédia é tudo uma questão de timing. Você escorregar numa casca de banana e não morrer, é uma comédia. Você escorregar, rachar sua cabeça e morrer, é um terror. Então, é como você vai contar a história. Né? Se você exagerar na tinta, no terror, ele fica engraçado. E tem o terrir, né? Tem histórias muito... Ou então quando você erra mesmo, você tenta fazer uma coisa mal assombrada e faz besteira. Tem filmes de terror que tentam ser sérios e são E não comédias dá. involuntárias. Tem o trash, né? Que se aceita como como algo. E o trash é um negócio que é muito interessante. O trash é uma coisa muito legal, viu, galera? Não é uma coisa que é feita de qualquer jeito, não. A pessoa tem que estudar aquilo para poder satirizar. Porque o pessoal acha que o trash é uma coisa que não deu certo, né? Que foi mal feito. Não. E tem gênios do trash. Porra, né? Tem Gênios. filmes incríveis. Tem coisa. O Terrir mesmo, tem muita coisa boa. O Tem Lobisomem também. Americano. Pra mim, é um dos melhores filmes, o Lobisomem Americano em Londres. Eu acho. Eu sou amo esse filme. apaixonado pelo Amo esse lobisomem. filme. A figura do lobisomem eu acho maravilhosa, sabe? Eu acho E tem o incrível. gênero do giallo também, o giallo italiano, que é aquele banho de sangue proposital. Amo. Que você fica até E as imune ao cores, sangue depois. né? E a questão muito estético, né? Aquelas cores, aquelas coisas. E o giallo é amarelo, né? Sim. E tem uma história interessante do giallo, porque o giallo para a tradição italiana, o amarelo, ele é a cor do mau agouro. É uma cor ruim. Então eles lançavam livros policiais, uns pulps policiais de capas amarelas. Então eram os giallos. E o giallo veio daí e puxou. Isso é muito legal, cara. Muito. Para completar a pergunta da Gi, já que ele começou a falar sobre cinema, filmes de terror lhe influenciaram ao longo da carreira? Cara, tenho 42 anos, eu sou cria do Freddy Krueger e do Jason. Né? Cria, assim, eu tinha um álbum de figurinha que eu acho que hoje o Ministério Público não ia permitir, que tinha assim os desenhos dos assassinatos, tinha umas piadinhas assim, um cisco no meu olho, uma faca, eu olhando esse rapaz, que mundo era aquele, né? Então, era assim, tinha os quadrinhos da gente, e eu sempre tive essa relação muito gostosa, né, com o terror, e sou cria disso, por isso que eu tentei trazer na minha literatura essa coisa popular. Né? O terror ele não precisa, ele pode ser divertido também. Uma história pode ser ágil, sabe? Uma história pode ser popular. Sim. Você não precisa ser essa coisa, né? Você pode, quanto mais você trouxer para perto das pessoas, eu acho que fica legal. E como eu sou cria de cinema, como eu falei, eu tentei trazer isso para minha literatura. Ela é muito visual. A gente percebe. Ela isso. não tem muito essa coisa de fluxo de consciência, o personagem andando na beira do rio, né? A falta de parágrafos, não. É tudo pá. E acima de tudo a oralidade. Que eu tento trazer. É uma batalha minha já de muito tempo. Perfeito. Continuar lendo os comentários. Márcio Franco. Leander, Cristal, Felipe Anjo. São amigos da literatura do horror. São incríveis, vale conhecer. Isso, Márcio. Que bom que você está assistindo. E a Giz Rocha de novo. Oi, gente. Giz Rocha. Nossas leituras aqui acompanhando esse bate-papo. Primeiro era esse papelzinho, depois esse. Eu inverti, perdão. Márcio Franco, um abraço pro Márcio, escritor e obra maravilhosa. Que legal. Primeiro papelzinho era esse, Massa. que eu li na ordem invertida. E a Giz Rocha dizendo, adoro o gênero, terror. Janaína Bonfim Lira, lá de Iguatu, Ceará. Chegamos ela e Manuel Bonfim, meu grande amigo. Abração, Bonfim. Bonfim fechava os bares do Beco da Lama aqui comigo quando morava em Natal. Que massa. Era sensacional. Gente boa, com certeza. Nossa, Manuel Bonfim, venha pra cá e traga a Janaína pra cá. Vem, Manuel. Chegamos agora e o papo já está muito animado. Beleza, Janaína? Você e Bonfim façam perguntas. E a Giz Rocha de novo. Uma pergunta. Como foi a ideia de trazer Zumbis para o Sertão? Zumbis para o Sertão é o tema de Fome. Esse livro maravilhoso. Como é que foi essa ideia, Márcio? Cara, eu sou apaixonado por zumbi. Adoro. Eu acho a figura do zumbi. Duas coisas que eu adoro, zumbi e tubarão. Então pode ser ruim, pode ser bom. Aí eu vi que tem um tubarão zumbi. Pronto, é esse o filme da minha vida. Então você já viu aquele filme Sharknado? Sharknado. Eu já vi essas porcarias todo dia, adoro. E os bons também. Então, eu trabalhava na época em João Câmara. E a gente foi fazer uma audiência e passei por uma cidade que eu não lembro qual é.
morta, assim, meio-dia, uma cidade só tinha 2 ruas, assim. E sem ninguém. E aquela coisa ficou assim, poxa, isso aqui. E se, né? E se? E se? A grande sacada do filme de terror, do livro, da história, e se, mas se fosse tal coisa assim? E eu comecei a ver aqui, poxa, por que não criar uma história com base nessa vibe dos zumbis, né? E a partir daí surgiu Fome. Foi o livro que eu li, que eu escrevi, depois de ter lido o Código da Vinci. E eu fiquei muito influenciado por aquela pá do Dan Brown. Aquela coisa de um foco numa coisa, foco em outra. Muito dinâmico. Muito dinâmico. Eu disse, rapaz, por que não? Vamos tentar escrever, né? Porque eu trabalhei muito assim, não tinha na época. Quando eu comecei, não tinha. Hoje em dia, graças a Deus, está acontecendo com muita força, coisa do folclore nacional. Tem aparecido muitos núcleos, muitas. Isso é muito bom, mas na minha época não tinha. Então, desculpa. E então, a partir daí, criei o Maldito Sertão. Eu disse, por que não trazer algo que trabalhe com esse lance do zumbi? Que eu sempre gostei, não só do monstro em si, mas do que ele significa. Nessa coisa Na verdade, o zumbi, ele mostra o pior do ser humano. O zumbi é um por acaso. As histórias de zumbis, se pegar um The Walking Dead, o zumbi é um por acaso no meio de um drama humano. Que é muito maior do que, né? E o filme Samara, o Extermínio, eu acho incrível aquele filme. Extermínio é O Kingdom, do Netflix, que é os zumbis coreanos lá. Aquele também do trem. Train to Busan. Putz, aquele filme é Busan. maravilhoso. É fantástico aquele filme. E você vê, a essência do filme é um pai tentando se reconectar com sua filha. Isso. Então é uma vibe muito... Eu acho muito interessante essa coisa, que mostra, na verdade... Meu Namorado é o Zumbi, que é um livro muito legal, Coração Quente, né? Namorado, Coração Quente, não, Sangue Quente. Sangue Quente, é um livro delicioso. Então tem um massa chamado Fido, que é um preto e branco, recente, mas é preto e branco. Não, esse eu não... Putz, é um filme maravilhoso. Agora mais para o moço. Sobre zumbis. Sobre zumbis. E os zumbis são escravos, assim, tem um empregado zumbi, tem tipo uma coleira, que é um negócio... Porque o bom do zumbi pode ser tudo, você pode usar aquilo de qualquer forma. Então eu acho que é muito da forma que você fala, assim, porque dizem, porque o zumbi não... Hoje em dia está muito batido. Eu acho que depende da forma como você traz. Eu acho que toda a história... É importante que o escritor ele se liberte um pouco dessa coisa de ser... eu vou tentar trazer um livro único. Uma história que ninguém nunca pare com isso. Porque nunca vai dar. Alguém lá na Tailândia vai ter escrito uma história parecida. Então, relaxa. Principalmente quando a gente fala de terror, porque o terror ele é muito cheio de referências. Então é importante que em algum momento você traga alguns clichês para você fechar um pouco essa história. Né? Tá essa frescura do pós-horror agora, que eu acho ridículo. Porque o pós-horror é um filme... É como se você não quisesse falar que é terror. Não, é um terror elegante. Não, é terror. É terror. Pós-horror, não. O pós-horror já existe. Se é pra dizer que é novo, já Inverno e Sangue em Veneza é pós-horror. São coisas que não... Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... E eu puxando o fio do bicho aqui. Mas, eu acho que é esse lance, assim. Sabe? Você tentar trazer o que você tá observando e tentar trazer para o papel isso. Perfeito. Respondido então, Giz. A pergunta também tinha essa curiosidade. Obrigado, Giz. E a Giz Rocha de novo. Outra pergunta para você. Tem algo de folclore que ainda quer escrever? Aí, boa pergunta. Tem algo de folclore. Eu acho que talvez voltar um pouco, talvez fazer um folclore um pouquinho mais urbano, quem sabe. Histórias urbanas, talvez de Natal, do estado. Eu acho que o estado tem muita coisa legal. Você pegar os Tremóis, tem lendas da cobra de não sei de onde. Tem. Então eu acho que desde pegar as cidades... A Casa da Viúva Machado. Isso é maravilhoso. Leandro releu um pouco a história da Viúva Machado na adaptação de Maldito Sertão. É fantástico. A história é incrível. E a história é muito cheia de machismo, né? A história dela é uma loucura, né? Sim. Aquele foi puro machismo, né? Mas o potencial do horror é incrível. Demais. Você pode trabalhar tudo e o pessoal tá com esse olhar muito bom. Sabe, tem muita coisa boa. Os filmes do Jordan Peele, né? Eu tô louco pra ver aquele novo, aquele título horroroso. Eu tô louco. Não olhe. Horrível esse título. Mas eu quero muito ver esse filme. Eu vi o trailer, eu achei bem legal. Bem legal. O trailer novo tá show. Eu gostei do trailer também e eu sou fã do Jordan Peele. Ele é muito bom. Perfeito. Eu vou ler outro comentário aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Márcio, eu ia fazer essa pergunta de uma forma no meio da conversa da gente, mas como você falou assim... Não, perdão. Porque eu estava indo para uma audiência. Nem todo mundo sabe, mas você também é advogado. Sou advogado. Como é que de leitor de Garcia Marques e leitor de Lovecraft e Stephen King você parou para fazer direito e virou advogado, Márcio? Cara, é muito louco isso, porque eu sempre comecei a me interessar pela questão da advocacia, né? A questão de ajudar as pessoas, da injustiça, blá. E me tornei advogado, trabalho, e
dessas coisas da vida, eu me tornei advogado previdenciarista. Então eu morei no Ceará, morei em Sobral, morei em João Pessoa e bati praticamente o Ceará de carro e me ajudou muito a escrever, porque eu vi o povo. Assim. Eu conhecia, tipo assim, eu conheço a casa da marisqueira, eu sei como ela fala, eu conheço a casa do agricultor, eu sentei na mesa, comi com ele. Então você vai pegando assim, um olhar, uma roupa, escrevi até um conto de terror previdenciário, depois eu mostro, que chama Chapéu de Roçado, que um juiz aposenta um velhinho que descobre que ele morreu. E ele veio para a aposentadoria dele, porque ele teve a aposentadoria, dando spoiler do conto, mas eu já comecei a falar. Que ele foi para audiência, o INSS não veio, ele foi sozinho para audiência com um chapéu de roçado. E o juiz achou estranho, tudo bem. E depois que aposentou ele, descobriu que na verdade ele, quando foi negado a aposentadoria, ele se jogou do prédio do INSS e morreu. E ele não conseguiu se libertar daqui. Então ele precisava se aposentar. E ele foi para a audiência se aposentado. E o juiz fica muito chocado, ele usava um chapéu. Aí vai no banheiro, quando vai no banheiro, tá o chapéuzinho do velho perto da pia, assim. Aí pronto, termina a história. Olha aí, um conto de terror contado ao vivo. E previdenciário. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Você consegue esse contato. E o meu trabalho é muito ligado ao contato que eu tenho com as pessoas. E me falam, assim, a gente vai muito, eu e minha esposa vamos muito para escolas, conversar com os alunos, estamos com um projeto eu vou também. conversar sobre isso. E é muito legal porque lá sempre, como sabem que eu gosto das histórias, sempre tem alguém para me contar alguma coisa. Ah, você gosta? Então teve uma pessoa, aí conta uma história. Isso para mim é ouro em pó. Porque eu já escrevi várias histórias baseadas em coisas que me contaram em escola. Teve, fulano tem um amigo meu, aí você fica assim, rapaz, e pra gente é o grande si, né? Então você conta metade da história e eu complemento. Isso. Rapaz, mas isso aqui, se isso aqui fosse tal coisa, então você vai escrever. O escritor é isso, né? Pega o ponto de partida mas e... será? Muito bom, muito bom. Perfeito, deixa eu ler o comentário aqui. Mais um comentário da Giz Rocha, muito presente aqui. Vamos para a pergunta. Qual o conto dos seus livros que mais te dava medo na infância? Acho que ela quer dizer qual a temática, né? Qual deles? Giz, eu sempre fui um cara assim, depois que eu melhorei. Lá pelos 15 anos que eu melhorei um pouco. Mas eu sempre tive muito medo de cachorro. Eu tinha pânico. E eu tinha medo de cachorro. Se fosse um pinche ou um mastim, eu tinha medo. Então o lobisomem me deixava muito angustiado. Porque era um bicho, é uma entidade que você não consegue conversar com ela. Não é como o vampiro, que tem a sexualidade. Você tem ele chega... um de diálogo. Não tem aquela coisa... Arranca a cabeça. Não tem esse negócio de conversa. E quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre a coisa do lobisomem, eu fiquei mais assim porque a história vem da Grécia, né? Então, e ele tem aquela coisa do lobisomem, sempre procura destruir a coisa que ele mais ama. Então, ele quando se transforma, então tem todo um viés que você pode puxar por vários, tem aquele filme maravilhoso do lobisomem, que é uma refilmagem que o pessoal detesta, que eu adoro. Que é o lobisomem. É com Jack Nicholson, você falou? Não. É com aquele cara que fez Os Suspeitos, um do olho verde, um ator. Benício Del Toro. Lembrei. Cara, aquele filme é muito bom. Valeu, Lenda. Aquele filme é muito bom, bicho. Eu particularmente gosto muito. Eu acho razoável. Ele é uma refilmagem, praticamente uma refilmagem do outro. Né? Mas essa coisa, sabe, o que você pode... Tem um brasileiro espetacular. Que é As Boas Maneiras. E tem outro muito bom também, que é Trabalhar Cansa. Tu viu Trabalhar Cansa? Não assisti. Não aparece um pingo de sangue, não aparece um lobisomem. Você se caga no meio do filme. Nossa, eu tenho que ver. Putz, é muito bom, porque ele tem um viés social muito interessante. Assiste, Trabalhar Cansa. Vou assistir. O Boas Maneiras é muito bom, né? Espetacular, Boas Muito Maneiras. bom. Aquela cena dela cortando as unhas do... Meu Deus. Olha, o cinema nacional brasileiro tá... O cinema nacional brasileiro... O cinema nacional tem trazido muita coisa interessante de terror, sabe? Tá pra sair agora Enterre Seus Mortos, da Ana Paula, baseado no livro da Ana Paula Maia, né? Que eu tô muito Ganhou o afim prêmio de ver. Jabuti. Aquele livro é muito bom, bicho. Prêmio São Paulo é muito bom Aquele mesmo. livro é muito bom, muito bom. Já que a gente falou tanto sobre cinema, mas... e depois vamos voltar sobre a advocacia, que Sim, a gente foi fugindo. sim, foi. Porque assim, eu começo uma corrida que eu vou pra ler, eu tenho que me pegar. Eu tô embarcando nessa sua. Eu sou meio... E ainda bebendo. Fudeu. Mas vamos falar sobre cinema. Um pouquinho. Como é que é a questão de... Seus contos são muito filmáveis, tem até um curta. Tem, a gente... Baseado num conto seu. Tem. Eu queria que você falasse sobre ele e se tem mais ideias, propostas, possibilidades. Tem. Na verdade, esse curta foi feito pelo pessoal da UNP, foram dois. Eles pegaram A Casa do Muro Branco e pegaram o do Diabo da Garrafa. E fizeram dois curtas de metragens muito legais. Tem lá em casa, eu adoro, porque tá lá em casa lá a capinha toda enfeitada, eu acho maravilhoso. Que é
com aquela Isadora, aquela atriz maravilhosa. Sim. E com doc, câmera, nossa, muito legal. E foram curtas, e o Maldito Sertão tem feito uma trajetória muito bonita, porque ele foi adaptado, foi traduzido, né, para o inglês. Sim. Teve um conto dele, o Casa de Fazenda, que é do Lobisomem, foi traduzido para o espanhol, esse conto. Muito bom. E nós temos um projeto que está em avaliação nos players de uma série do Maldito Sertão. Que bacana. Então está no aguardo, né? Os players demoram, cinema em geral demora, mas estamos aguardando. E também temos, na verdade, todos os três estão, porque na verdade o Fome, ele tem um roteiro de longa, já pronto. Muito bom. Agouro, série, e Maldito Sertão, série. Então todos estão em players. Sim. Porque tem rolado de negócio, né, anualmente, e alguns players escolheram para avaliação. Isso. Então estão lá, estou rezando. E tem um projeto que eu adoro, que eu amo, César, que está muito bonito, que é no pessoal da UFRN. O Maldito Sertão, estamos trabalhando o musical, o Infanto Juvenil. Musical? Vai virar um musical com músicas originais, não minhas, obviamente. Ainda bem, gente, porque realmente cantar e dançar... Mas o cara tá sendo feito por esse grupo da UFRN. Nós escrevi, só com uma pegada mais Infanto Juvenil, né? Então é a história de um coveiro que está enterrando a pessoa e conta as histórias. Então demos uma diminuída para não ficar também assustar o povo, né? Muito. Mas o adolescente adora isso, né? Ah, sim, adora. Sim. Eu cheguei uma vez, fui fazer numa escola e quando eu cheguei lá era fundamental, bicho. Aí eu, eita, pô, acho que é raro. É raro. Aí não é aqui não. Aí a professora, é do lobisomem, os meninos estão esperando. Então tudo bem, estamos em casa. Porque a criança que nós éramos, também, né? adora. Teve uma que a gente tava lá e falou, quem quer ver o show de terror? Não, na frente, assim, não, só uma na frente, não quero não. Morrendo de medo, pobre. Muito bom. Mas vamos voltar, a gente acabou saindo da fila meada. Voltar pra gente entender como você se tornou advogado. E também a minha curiosidade é assim, se quando você tá fazendo uma petição ou vai entrar com uma ação, com uma liminar, não lhe dá uma ideia de escrever um conto? Como Rapaz, é que o advogado já deu esse aí, né? Que eu falei pra vocês. Já deu esse aí. Não, da história do Chapéu do Roçado. Isso. De terror tanto não. Mas de humor, bicho, tem umas coisas que eu digo, eu não tô acreditando que está acontecendo na minha frente. Porque ali a audiência é o suco do ser humano, bicho. É o suco. E tem umas brigas que acontecem, tem umas mentiras que acontecem. Você fica assim, não acredito que tá acontecendo isso, não. Então a vida do advogado, ela é sofrida, mas é engraçada. Então, acontecem umas coisas e você fala assim, eu não estou acreditando que isso está acontecendo, não. É muito material para literatura, né? Muito mapa humor, muita coisa de humor, muita coisa de... É o drama humano ali, né? Sim. Acontecendo na sua frente. Gente, e previdência é muito pesado porque é precisão, né? É. Não é tipo assim, minha televisão queimou. É tipo assim, eu vou me aposentar, eu estou passando necessidade. Isso. Aí você vê... Trabalhei tantos anos, minha situação é essa. E você vê a injustiça acontecendo em situações, às vezes assim, ridículas. E gente que não tem direito, que vem na sua cara dizer coisas e fala assim, bicho, na boa, pra cima de mim. Então, assim, é complicado, mas é divertido. E foi uma coisa que me interessou. Eu sempre gostei muito de conversar, sempre me indignou muito essa coisa da injustiça, sabe? Sempre me perturbava, assim. Eu achava assim, se tem dois se matando iguais, por mim, morra. Agora tiver um maior ou menor, bicho, eu vou entrar no meio e eu tenho uma relação muito engraçada com pessoas com distúrbios. Então, se passar uma pessoa, resumindo, se passar um bebê doido, ele vai falar comigo. Direto. Você atrai, né? Eu atraio, eu fico assim, vou fazer a feira agora. Fui fazer a feira lá perto de casa, aí eu cheguei em casa, Cid, e foi? Júlia fugiu. Quem diabo é Júlia? A gatinha de uma senhora que estava bem da rua dizendo que a gata tinha... E a mulher começou a conversar comigo. E eu comecei a conversar, depois eu fui percebendo que não era assim 100% não. Sabe? Eu digo, Cid, Júlia fugiu, mas Júlia estava arranhando o sofá. Aí a filha dela... E a pessoa fala tudo pra você. Você chega e pá! Eu digo, valha-me Deus. Isso é muito legal, porque você vai pegando essas histórias e vai desenrolando para criar ou terror ou humor. Sim, né? E humor. Porque na verdade o lance do terror tem uma coisa muito engraçada, que você tem que ser o primeiro assustado. Quando você cria uma história de terror, você testa a si mesmo. Sim. Toda pessoa normal, quando tem medo, foge, né? A gente que não é normal, graças a Deus. Então, você se aprofunda no terror. Você está com medo de um lugar fechado, de um lugar estranho, se aprofunda naquilo. E se eu fosse aqui, o que iria acontecer? Então, você tem que se assustar para poder daí você assustar alguém. Senão, se não presta nem para você, não vai funcionar. Perfeito. E temos comentários aqui. Já ainda Bonfim.
Eu curti muito o gênero terror na adolescência. Estamos aqui assistindo uma entrevista massa e aguardando Alva aparecer pra nós. É uma assombração? Alva ou Alma, produção? Oi? É Alva ou Alma? Repete uma vez. Aguardando Alva. Bem, Janaína, a gente desenrola aqui. Não sei se é uma alma Janaína, aparecer. é uma alma, será? Hein? Será? Eu medo de alma. Vai que apareça aqui. Aguardando a lua. A Lua, A Lua, perdão. Produção, Olha, já criamos uma Ei, história. tá dando bullying. produção, Ei. a gente separa uma palavra de outra, viu? Ei, Produção. já criamos uma história aqui, aguardando Aqui. a alma aparecer. Olha se não parecia... Parece não, parece a alma. Ah, meu Deus, aguardando a lua aparecer. Desculpa, Janaína. A Mas, lua... Janaína, você deu a ideia pra história, viu? Aguardando a alma aparecer. A gente Boa. tá num ambiente bem urbano aqui, Janaína e Bonfim estão num sítio no sertão, aí sítio no Olha. sertão. Lua. Aí a lua é diferente. A lua em Iguatu, no Ceará. Grande abraço, grande amigo e muito sucesso a ser entrevistado. Obrigado, Janaína. Beijão pra Obrigado, você Janaína. e pro querido Bonfim. Depois quero saber da história desse sítio, viu? Já gostei Isso. da ambientação. Giz Rocha de novo. Maravilhoso. Adoro o tema de zumbi. Gosto muito do filme Cargo. É Cargo. É cargo mesmo. É Cargo mesmo. É bem legal esse filme, Giz. Muito bom. E Janaína Bonfim de novo. Márcio, o contexto político nacional dá um filme de terror? Tá. Só que é o pior que tem porque é real. Eu trabalho com terror de mentira. O terror de verdade tá fudendo a gente. De uma forma ruim. Então, infelizmente, bicho, assim, é até uma válvula que a gente tem, sabe? Pra respirar um pouco. Porque realmente tá um negócio pesado. Chegou, eu fiquei sério, o negócio tá complicado, tá triste, mas vai mudar, gente. Só depende da gente mudar. Tá bem pertinho aí, porque do jeito que tá. Tá difícil. Tá difícil, é impossível, não dá mais. Tá. Terror, eu digo assim, terror só nas páginas do livro. Terror real já enchia o saco. Enchia o saco. Já. É igual comigo, eu brinco muito, os meus dois diretores favoritos são Ingmar Bergman Gênio. e David Lynch. Mas Perfeito. eu brinco, eu gosto daquilo no cinema. É. Na minha vida eu não quero filme de Bergman não. Não, Minha vida eu Deus quero me livre. tranquilo, Nem beber Lynch, cerveja. pior. Que é maravilhoso. Eu gosto de mas- Bergman no cinema. É. Ave Maria, olha, não sei não, viu? Com certeza. E eu trago muita política nas minhas histórias, muito. Quem achar ruim não me leia, gente. Desculpe, a tendência é piorar. É verdade. Viu? Então não vai ter bandeiras, mas vai ter a essência. Porque muita gente confunde política com bandeiras, Isso, né? é. Vermelhas ou verdes, É. mas não é assim. A política é muito mais. É. Então eu tento trazer a história da política, porque já dizia o Foucault que toda história de terror é política. sim. E eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que depende da forma como você lê, mas ela essencialmente é. Sabe? Eu acho que você é uma ferramenta muito forte para você utilizar aquilo como a voz do artista. Mas não acho necessariamente que o artista tenha que escrever, tenha que nada. Isso. Acho que você tem que fazer Ele o que não é você quer obrigado, fazer. a nada. A minha história é política e será sempre. Mas se de outra pessoa não for, tudo bem. Se você quer ler minha história, se Olha você aqui, quer ler minha Márcio, história, olha sendo aí. papai de Carlos aqui, obrigado, Olha aí, obrigado, Ricardo. querido. Se você quer ler a minha história, essencialmente como uma história de terror, de terror, fica à vontade. Perfeito. Estamos aqui no Conversa de Botequim com Márcio Benjamin, escritor e advogado. Márcio, deixa eu começar assuntos aqui, o tempo vai passando, o tempo vai voando aqui no Conversa de Botequim. Pegar assuntos bacanas que eu quero tratar com você. Você tem projetos diversos de leitura, inclusive você faz parte da editora Escribas, a antiga Jovens Escribas. Carlos Fialho foi entrevistado aqui, faz 3 semanas, foi uma entrevista maravilhosa. Tá, Fialho é um evento. E ele tem o projeto Ação Leitura, que é um projeto maravilhoso de levar. E você sempre foi ligado a isso. Você já falou aqui de escola. Conta um pouquinho como é que é isso, como é esse projeto, como é levar a literatura para as crianças, para os estudantes, como é a sua relação, o que é que você vê nisso tudo? Isso é fazer um presente, assim. É a melhor parte de ser escritor. Porque ser escritor, como você sabe, ser escritor também, é muito solitário, né? Você escreve para você e trabalha com a sua situação, com a sua realidade. Essa oportunidade de você levar para outras pessoas e você ouvir outras pessoas é maravilhoso. Porque você aprende muito com as crianças, né? Com as pessoas que querem saber literatura. E esse projeto é genial, porque Fialho ele revolucionou a literatura do norte-irlandês. Ele transformou a literatura numa coisa pop. Verdade. E isso foi muito importante, porque ele liberou, libertou e sacudiu um pouco. Sabe, a coisa que estava às vezes de uma forma lenta, ele conseguiu sacudir isso. Eu sou muito grato a Fialho, assim, por tudo que essa oportunidade que ele deu para o Maldito Sertão, que na época os meninos, todo mundo tinha lançado o livro, e eu estava super inseguro para lançar o Maldito Sertão. Porque é o primeiro livro, sei lá, você fica assim, meio assado. Eu disse, não, vamos lá. E ele deu gás e o livro deu super certo. Então a gente tem essa relação muito boa.
conseguiu trazer muita gente incrível. Trabalhamos muito com o Chico fez a capa de Fome de Algoro, um dos maiores Que é gênios. maravilhoso, Nossa, ele é maravilhoso. um amor, uma pessoa incrível. Porque, na verdade, os grandes artistas são muito gente boa. Né? As pessoas, assim, verdade. que estão muito tranquilas com a sua qualidade, Sim. elas são massa, né? São. O chilique que dá é quem é inseguro, né? Mas é muito gostoso trabalhar com isso. Trabalhei muito com o Sesc também. O Sesc, eu digo assim, Sesc sendo Sesc, porque eles fazem... Tive a honra de ser convidado para o Arte da Palavra, Sim, o Arte da Palavra. que a gente, eu viajei o Brasil, cara. Bem lembrado. Bem pago, bem cuidado, uma atenção fantástica, os lugares incríveis que a gente conseguiu ir. E foi um prazer, assim, não deixem o Sistema S morrer, porque é algo, assim, maravilhoso. E utilizem, gente, conheçam o Sesc de vocês. Vão lá, façam sua carteirinha, vejam o que está rolando, porque você vê, às vezes, muita coisa legal que a pessoa não aproveita. Então eu tive essa oportunidade, esse prazer de conseguir ter esse contato, foi maravilhoso, aprendi muito, consegui escrever muito, foi incrível. Perfeito, então respondido aqui, vale a pena mesmo. O Sesc, o próprio Sesc Rio Grande do Norte tem um trabalho muito bonito. Dá um abraço para Daniel Rezende, para maravilhoso. Ilana Bernardo. Eles têm um trabalho lindíssimo. Merece. O Sesc São Paulo, os Sesc São Paulo também são Denise, sensacionais. que saiu de lá, não, se aposentou, mas assim, Denise, beijão, mulher, Isso, maravilhosa. Denise, bibliotecária. Nossa, Grande amor, Denise. um amor. Bem lembrado. Denise linda. Tá aqui, Elizabeth Holanda. Esse lugar que vocês estão gravando é onde? Venha pra cá, Elizabeth. É dentro de um cabaré? Tá muito escuro. Não. Elizabeth Holanda é uma querida. Aqui é o Bar Dallas Comida e Arte, como você sabe. Se tá escuro a gente vai ver a iluminação. É um bar. Não com tem radiola de ficha aqui não, né? Então não... se não tem. não. Não, é cabaré. Janaína Bonfim. Janaína de novo. Legal esse link das audiências com a comédia. Acontece, Depois, Janaína. se você quiser contar umas histórias aqui, se você lembrar. Nossa, tem umas boas. Nossa, tem vai. umas boas. Daqui a pouco tem história aqui, viu? E Giz Rocha de novo. Márcio, outra hora eu vou te contar as histórias da minha cidade, Guaratinguetá. Quero saber. Meu pai morou lá. Nossa, seu pai morou em Meu Guaratinguetá? pai, porque tinha o Academia Militar lá, em Guará. Então ele morou lá. Guará, chamava de Guará, Nossa, eu olha não sabia. que bacana. Pô, Giz, quero saber, Giz, quero saber. Aí ela tá dizendo, a história mais famosa é da Maria Augusta, nossa loira do banheiro. Já escutei Toda falar. cidade tem uma loira do banheiro, né? É um clássico. Sabe o que eu acho incrível, Cefas? Às vezes é a mesma história que tem em todo canto. Aquela coisa da noiva da rua, a mulher de branco. Tem em todo lugar. Tem na Espanha, tem em Portugal. E a mesma história. Uma mulher que fica esperando alguém e tal, e pronto. Isso é incrível. Incrível. Manda a história, gente, pra mim. Vamos transformar em livro isso aí. Adoro. Perfeito. A nossa produtora Raquel Lucena está perguntando aqui, lembrando, sugestão para perguntar sobre o projeto Jovem Leitor. Maravilhoso. Perfeito. Fala Projeto um Jovem pouquinho. Leitor. Nós temos aqui duas leis. Uma lei estadual e uma lei municipal, né, que é o Maranhão e a Câmara Caçudo. E temos aprovado um projeto já para levar a literatura para as escolas. Então você que está com a sua empresa que pague ISS ou ICMS, entre em contato com a gente. Vamos auxiliar esse projeto. Vocês vão gastar o total de R$0 para divulgar isso aí. Então vocês vão junto com a gente, a sua empresa vai ser muito bem vista. Toda empresa que valoriza a cultura, ela tem um retorno muito forte. Nós temos uma verba dentro do projeto para divulgação, para marketing. Então a sua marca vai estar junto com a gente. Entre em contato com a gente. Já tem uma grana separada para isso. Vocês não vão gastar absolutamente nada. Então vamos levar a literatura. Temos um projeto de levar a literatura para todo o estado. Então já escolhemos alguns estados, justamente quem precisa, alguns municípios do Rio Grande do Norte, Sim. que mais precisam da literatura. A gente tem que ir onde se precisa. Né? Não adianta você ir para onde já tem. Exatamente. Então a gente está com o projeto pronto, temos qualidade para isso. Estamos esperando você, dono da empresa, que está querendo fazer esse link com quem está precisando. Para divulgar a cultura e valorizar a sua empresa e a cultura do estado. Entre em contato com a gente. Chama no DM. Isso. Show de bola, muito que bom. arrasou o comentário. Muito bem. Márcio, e quem quiser entrar em contato com você, depois que o programa acabar e a pessoa está inibida de fazer pergunta, pode pular lá nas suas Pode, redes né, sociais, além de lhe seguir e curtir suas postagens também e ver o que você produz. Também pode trocar uma ideia, perguntar sobre livro, comprar livro, perguntar como fazer em relação à literatura, pode tudo isso. Entregamos para todo o Brasil com frete e autógrafo grátis. Eu só não sou mais acessível por falta de rampa. Pode vir, @terror de Márcio Benjamin. Pode, vamos conversar, vamos trocar ideia. O TikTok, e Twitter, mas geralmente no Instagram eu consigo ter esse retorno um pouquinho maior.
Então entre em contato com a gente. Temos alguns livros físicos ainda. O Maldito Sertão está na Peinha. O Agouro também, o Fome também, o Agouro ainda tem alguns, mas também não tem tantos. Então os livros também estão todos disponíveis, gratuitos, na Amazon. O Agouro. Agora são contos. Agora são contos. Muito, muito bom. Agora livro. são contos, obrigado, querido. Agouro e Maldito Sertão são contos, e Fome é um romance. Que Então, é o sobre zumbis. Estão disponíveis na Amazon todos os e-books gratuitos. E temos a versão em inglês do Maldito Sertão disponível também na Amazon. É o Cursed Badlands. Foi traduzido por um casal daqui. Eu fiz questão. Cursed Badlands. Muito E tipo bom. assim, bicho, tá muito legal. Assim, é um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor. E eu consegui, assim, a gente conseguiu levar esse sertão aí para o Brasil todo. Eu sei que o sertão está dentro da gente, como diria Guimarães Rosa. Sim. Mas vamos levar isso aí para todo o Brasil. Perfeito! E quem quiser mandar. A gente tá indo pra reta final, que o tempo tá passando, mas tá Que rápido. bacana aqui a dinâmica. Por mim eu ficava aqui até 11 da noite, mas a gente tem horário pra terminar. Daqui a pouco tem show aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer Aproveita, pergunta, gente. deve, aproveita. Mas tá respondendo as perguntas todas aqui. E ainda vai concorrer a livro. Mas deixa eu perguntar sobre você. A gente tá falando aqui sobre questão de governo, questão de direitos, questão de. Você falou umas 2 vezes aqui de seu esposo, Sim, Cid Schneider, que eu já tive a honra, o privilégio de entrevistar, que tá aqui. Suco. Teve uma. É suco aquilo? É suco de limão. Não é caipirinha, não? É não. É? É suco de limão? É suco. Então tá certo. O Cid, inclusive, teve uma participação maravilhosa na primeira Fribeco, na Feira Literária, no Beco da Lama. Eu estava lá na primeira fila assistindo, vai ter uma segunda edição. E eu percebo nas suas redes sociais que você tem uma militância LGBTQI+, muito bacana. Porque essa coisa do orgulho, do Pride. Como é que funciona isso? Mas numa sociedade, e a pergunta é relevante, porque a gente está um governo institucionalmente homofóbico. Orgulho. Com uma sociedade que vem se mostrando conservadora. A gente está mais conservador hoje, enquanto nação, do que estava há 20, 30 anos. Surreal isso. Então eu lhe pergunto, como é isso? Como é manter essa militância? Como é ser LGBT nos dias de hoje? Eu acho que o Cid me ensinou muito a ser LGBT. Né? Eu acho que ele trouxe muito essa coisa de se sentir à vontade. Ele veio de uma cidadezinha do interior e chegou em Natal mais aberto em relação a isso. Né? Não tem essa relação tanto da família como eu tive aqui. Mas a minha família eu acho que foi, apesar de ter tido um momento de estresse, né? Como todo lugar, depois ficou. Meu pai, engraçado, meu pai foi militar e era muito tranquilo em relação a isso. O problema maior foi com minha mãe. Minha mãe que deu uns. Mas com o papai foi mais tranquilo, porque ele era muito preto no branco. É assim, tá. Tal coisa assim, tal coisa assim. E eu comecei a ver isso aí, me senti muito sufocado. Né? E chegou um tempo, quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você se firma enquanto homossexual, né? Eu digo assim, eu sou viado de cartório. Eu sou casado com outro no cartório. Quem achar ruim, bota açúcar. Tô nem aí. Então é aquela coisa, a gente brinca assim, mas você fala assim, isso vai lhe empoderando, isso vai deixando você, porque na verdade, você não se iluda. Sim. A diferença entre o divertido e a bichinha é o dinheiro. As pessoas só se preocupam com isso. Existe isso, né? Existe. Então não valorize. Essa questão é muito séria, gente. A gente tem que se valorizar, a gente tem que se impor. Né? Se impor mesmo, porque é uma situação de perigo de vida mesmo. E eu estou falando da minha situação extremamente privilegiada. Que eu sou extremamente privilegiado. Né? Eu tenho a minha situação financeira estável, eu sou casado, moro num lugar legal, sou cercado de amigos legais, não sou aquela pessoa da periferia, daquela travesti da trans, que tem uma situação de vida, nossa, muito, muito pior, e está lá se mostrando. A travesti que pega o ônibus de madrugada para ir trabalhar na periferia, entendeu? Que tá aqui, que a média de vida é 30 e poucos anos, né? Então é uma questão que a gente tem que se impor mesmo. Enquanto LGBT tem que se impor, tem que falar e tem que saber que nós temos direitos. E hoje é crime, homofobia hoje é crime. Então vem falar mal de você tem a comprovação, manda porque esse povo quando aperta sai correndo. Isso aí quando começa, pronto, filma aqui o que ele está falando e divulgue, mostra a cara mesmo, porque a gente ruim tem que se lascar. Eu digo lá. Perfeito, respondido aqui. Daqui a pouco vão vir comentários para cá, os últimos comentários que estamos indo para reta final. Mas depois a gente vai contar as histórias aqui, que tem um monte de gente já pediu histórias. Mas
deixa eu te perguntar, literariamente, quais são os próximos projetos? Tem livro pronto Ah, na gaveta? tem. Gaveta é romântico, né? Eu quero dizer, Gaveta, no arquivo Word e no notebook. Tem já no gatilho, assim, o Agora foi o Canto do Cisne aí da Jovens Escribas, né? Agradeço muito a FIAL e a todos que leram, mas fui contratado pela Dark Side. Sim, Estamos a na Dark editora, Side, sim. na Dark Side Books. E vamos lançar livro novo agora em outubro para novembro. Vai estar saindo aí nosso livro novo com a bênção do grande César Bravo. Né? Um cara, um anjo demoníaco que apareceu aí na minha vida e me levou para a Dark Side. E escrevemos aí esse livro novo que está uma coisa surreal de linda. É uma mistura de romance com livro de contos. Podemos dizer nome ou Não, é não spoiler? pode ainda, Não cara. pode. Meu Deus, Se eu não quase pode, que eu não dizia, mas é um livro. Aqui também é preto no branco. É- Se é não um pode, livro. não pode. É um livro que é uma história de romance com contos. É um fio de romance que os contos são uma grande homenagem aos contadores de histórias, ao circo, cara, nessa história tem Belchior, tem Ednardo, com referências assim. Então tem música popular, tem cultura popular brasileira. Tem aquelas ceguinhas de Campina Grande. E eu digo ceguinhas Nossa. porque elas se chamam ceguinhas, Isso, chamavam, né? Ceguinha de Campina Grande. Então, é um livro que eu tô assim, babando pra deixar vocês conhecerem. Eu também não conheço ainda, pronto, né? Isso das ceguinhas de Campina Grande, eu me lembrei de uma discussão que teve no Twitter, né? Por exemplo, se essa questão de não poder chamar, por exemplo, é da questão da nomenclatura, Sim. que é certo, a gente tem que respeitar Sim, as claro. pessoas e tem que chamar as pessoas como elas são. Eu tenho sobrinha não binária que quer ser chamada, mas, por exemplo, a gente não pode chamar neguinho da Beija-Flor de afrodescendente Não. da Beija-Flor. Porque Também ele não mesmo é assim, quer, ele, não, é. ele mesmo se chama. Tem uma história maravilhosa sobre isso. Eu estudei no Marista há muito tempo, minha vida inteira. Você- A partir da... você era aluno Foi. marista? Foi Marista. Santinho do Marista. E eu tava lá, e tem uma coordenadora maravilhosa chamada Bolinha. Ela era bem gordinha e e ela se chamava de Bolinha mesmo. Aí a menina foi na escola, mãe, quem é Bolinha? Coordenadora. Aí, Bolinha? Sim. Não, mas eu não vou chamar de Bolinha, não. Mamãe, mas ela se chama Ela se Bolinha. chama Eu não vou Bolinha. me chamar. Ela botou, Senhora Bola. Não vou chamar, não vou chamar. Paulinha, beijo, você vai assistindo isso aí, eu te adoro. Fica aí, bicho, acabou com Deus. Muito bom, muito bom. Ai. A Giz Rocha está dizendo aqui, capas lindas. Maldito Sertão em história em quadrinhos, em HQ, nem tem mais. Não, tem mais, acabou, bicho. Eu tô falando com o Leandro, e agora o Leandro é um dos maiores desenhistas, quadrinistas Cristal. O Casal do Terror, que Leandro e Cristal estão aqui assistindo. É, eu acho que a Giz tentou comprar, né? E produziram, assim, um dos maiores presentes da minha vida, que foi o Maldito Sertão É, em em quadrinhos. quadrinhos, que é maravilhoso. Eles, Renato Medeiros, Mário Razek, criaram, assim, traíram lindamente o meu livro. Eu acho que a adaptação é traição mesmo, como diria o Marçal Aquino, e tem que trair mesmo. E fizeram um livro maravilhoso, um quadrinho assim, antológico. Infelizmente, tem um em casa, a gente não conseguiu trazer a tempo. Mas ainda tem alguns, dê uma olhadinha lá, Maldito Sertão em quadrinhos. Nós temos uns 4, eu acho, né, amor? Opa. Olha aí, Giz, ainda tem. Diz, ainda tem. Corre atrás. Sim. Estamos com um projeto também, estamos viabilizando. Quero um feedback de vocês, né? Quem leu Fome sabe que o Fome não acabou. Temos que fazer um livro 2 de Fome, que foi premiado no Moacir Cine, foi segundo lugar do Moacir Cine. Isso, exatamente, bem lembrado. Que é o Romaria. Romaria é o livro 2 de Fome, me deixou Bem muito lembrado. feliz por ser um livro de terror, né? Me deixou muito feliz. E nós queremos fazer um catarse para lançar esse Romaria aí. Então, dá o feedback de vocês. Já estou em contato com o nosso amigo Chico para fazer a capa. Já falei, não aceito ninguém menos que você. Faça. Dá o feedback se vocês acham que rola, se vale a pena, a gente vai colocar para frente aí, para viabilizar. Perfeito. E Janaína Bonfim dizendo, Márcio, você será muito bem-vindo no sítio. Cefas, Manuel Bonfim manda um não chame, abraço. O Bardalo faz parte das boas lembranças dele. Um abraço. Lula Leomon para tirar eu e Manuel Bonfim daqui tinha que ser na vassoura. Na vassoura. Água gelada num balde, assim. Nossa, aí a gente ia pra Naldo e fechava Naldo. Eu e Não. Bonfim. Eu digo conselho assim, eu tenho 2 problemas. Sair de casa e voltar para casa. Mas, não sei se eu vou, depois você não. Eu quero ficar aqui. Não sei se Bonfim continua com esse ritmo no sítio, mas aqui em Natal, Janaína, o ritmo de Bonfim era sem fim, não era Bonfim, era, Bonfim. era sem fim. Ele era inimigo do fim, né? Inimigo do fim.
O programa está indo para a reta final. Vamos terminar então com alguma história. Márcio, tanta gente falou aqui de histórias engraçadas, de advocacia, Tem. ou história que você viveu como escritor de terror, pegando alguma coisa. Conta uma história, uma das muitas histórias engraçadas que você deve Cara, ter tem vivido. uma, porque a audiência é uma coisa muito engraçada. A audiência é um ambiente totalmente fake, né? Tudo é diferente, as roupas, o procedimento. Então quando você pega um pessoal muito humilde, as pessoas não sabem como lidar com aquilo. E procuram fazer da melhor forma possível. E o diabo do celular, que é a nossa vida, né? Uma mulher entrou na audiência uma vez e tinha antigamente uma música que quando ela chegou, o celular começou a tocar. Só que a música era um forró fuleiro, maravilhoso. Que era assim, você pega e me chupa, me chupa. No meio da audiência, a mulher, só um minuto. Ela começou a ficar nervosa, ele não conseguia desligar. E a juíza assim. E eu assim já, né? Não, meu Deus do céu. Eu digo, não. E ela tentando desligar e me chupa, me chupa. E ficava só me chupa, me chupa. Todo mundo assim. Então é um negócio que acontece. Outra vez aconteceu maravilhoso. Que era uma pensão por morto. Aí o cara faleceu, aí viu um amigo, uma pessoa conhecia ele. Aí disse, como é que foi? Doutor, eu vou lhe dizer. Ele foi ficando com o biquinho fino e morreu. Porque pro interior, bico fino é aquela coisa, você vai definhando, né? Aí depois, não, ele ficou em situação camal, uns 2 anos de situação camal. E o juiz assim. Aí quando terminou e resolveu isso, doutor, situação camal, essa eu vou colocar na petição agora, situação camal. Aí você vê a pessoa tentando aquela comunicação, né? Como eu trabalhei muito com pessoas com problemas psicológicos, né? Então foi as coisas mais absurdas, porque lá em casa é engraçado, minha família, ela acabou toda ligada a problemas psicológicos. Minha mãe foi enfermeira de João Machado a vida inteira. Nossa. Minha irmã é psiquiatra e eu trabalho com previdência. Então gente com problemas psicológicos, psiquiátricos, é com a gente. Pode chegar. Minha mãe tem histórias maravilhosas de João Machado. Maravilhosas. Assim, no meio do tumulto que é o João Machado. Né? Que foi fechado uma coisa maravilhosa que tinha lá, que aquela Nilce da Silveira viabilizou, que era o Hospital Dia. Que as pessoas pintavam, desenham. Foi fechado uma ala sobre aquilo. É toda uma complicação que poderia. Porque na verdade o louco não vota, né? Assim, né? Então é por isso, se votasse, teria mais interesse em relação a isso. Mas infelizmente, nosso Brasil, aterrorizante. Exatamente. E chegamos a 1 hora de papo já. Como eu disse, por mim eu ficava aqui até 11 da noite, mas enfim, temos que liberar o Bardalos aqui para os outros eventos. Vamos ao sorteio aqui, vou deixar o entrevistado sortear. Sacode um pouquinho. Esse aqui é de quem? Quem comentou? Quem comenta e quem está aqui, Pois vamos botar esses 3 aí. Pode sortear os 3? Pode. Então vamos sortear os 3, olha aí. Jogar o nome da produção. Bota de vocês também. Da produção. Da produção. Não. A produção vai receber depois. Vamos sortear o Fome, que é o de zumbis. Quem vai levar o The Walking Dead no sertão aí? Eu que sorteio, é? Olha, eu não tô olhando não. Pode ler. Deixa eu ver. And the Oscar goes to... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, cadê Carlos Eduardo? Acho que ele saiu pra buscar. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, Dá uma empresário, tá aqui. Vamos lá, Agouro agora. Agouro. Olhando pra frente, não tô olhando pro lado. Márcio Franco. Márcio Franco, Márcio, maravilhoso. Conhecido nosso aqui, Agouro de Márcio Franco. Acho que merece. Maldito Sertão vai para... Olhando pra lá. The Oscar goes to... Samara. Ai, pensei que era a Samara do filme, já disse, não quero não. Manda pra ele correr. Quer receber aqui? Receber aqui. Olha aí. Entregue. Eu pensei que era do grito, já ia dizer, não vou entregar não. Manda pra ele correr. E dessa forma, bem-humorada, descontraída, nós encerramos esse programa com o aqui. Márcio, obrigado por ter aceitado. Obrigado, querido. Um prazer, Foi uma Finalmente deu alegria. certo, cara. Finalmente deu encontrar. certo. Tava viajando, tava anunciando, deu certo, pronto. Deu hoje. certo. Que bom, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Foi um programa maravilhoso. Muito Quem bom. pegou começado, volta lá no Facebook. Não sei se tá no seu Facebook, mas compartilhado, mas no meu tá lá. Pronto. Quem quiser compartilha, quem quiser manda o link, enfim, democratizado lá no Facebook. Agradecer a todo mundo, agradecer a Raquel Lucena, José Agro, Ananda Carvalho, Lula Belmont
Ricardo Nelson, todo mundo que tá aqui, que prestigiou, Cid Schneider, querido. Obrigado, o esposo Márcio Benjamin aqui presente com a gente. E todo mundo que comentou, muita gente bacana comentou. Muito. Recebemos convite para ir pro E a gente sítio vai, viu? no Ceará. Nordestino é uma peste, não chame não. Ora, A gente vai. e se prepara o fígado, porque para beber com Manuel Bonfim, se prepara. Manuel é inimigo do fim, vai ser seu nome agora, tá lascado. Agradecer a quem nos apoia, agradecer a Sinsp, a Noreg, a Durne Sindicato, Francisca Seguros, Saiba Mais e Sindipetro, agradecer a todo mundo que estava aqui. Muito obrigado, Márcio Benjamin. Obrigado, pessoal, obrigado. prazer. E boa Votem certo, viu? Votem certo.